Oiê, bom dia para você que está chegando aqui no Pulso Presente. Eu sou a Silvia, educadora física, terapeuta, e toda manhã tenho o compromisso de vir para a gente pensar rapidamente sobre o fluxo da vida, sobre o pulso presente, sobre estar no presente. Vira e mexe, vocês vão ter aqui comigo o acompanhamento de um galo galizé, que tem aqui. E da Isis, eu tenho duas gatas, a Adele e a Isis, e a Isis é uma filhotona. Ah lá, Galo chegou. Eu tenho a Isis, que é uma filhotona, agora ela tá ficando uma mocinha, mas ela é bem peraltinha, bem brincalhona, própria de criança mesmo, e ela tá aqui se divertindo com os brinquedos dela. Então ela vai, eu tô num linóleo do estúdio, eu tenho um estúdio de dança terapêutica e aí tem linóleo no chão e tal, e é muito interessante porque elas pisam diferente no linóleo e eu nunca falei para elas, nunca bati nelas. Elas não vêm afiar a unha no linóleo. Olha que interessante. E é um material que lembra um pouco um sofá, digamos assim. Tá, mas o que que tudo isso tem a ver com o dia de hoje? Então, é interessante porque a gente vem falando sobre pensamentos do dia a dia, sobre circunstâncias que de repente não são tão positivas. É como se a vida picasse, né? E depois que vem aquela picada, aquela ferroada, aquela coisa que pega a gente. Primeiro, porque assim, por que que eu comparei com picada? Primeiro, porque as circunstâncias que, olha, meu Deus, as circunstâncias que não são tão legais na vida da gente, elas aparecem, né? Pegam de surpresa. A gente olha e faz, opa, daí começa a coçar. Lógico que não é exatamente coçar, geralmente começa a cabeça a ferver, né? Mas as circunstâncias da vida, quando elas chegam e fervem a nossa mente, a gente vê como um problema. Se olhar como um problema, aí que tem um problema mesmo. Então, como que é o ideal? Se é que existe um ideal? O mais solutivo é olhar como algo que fugiu do normal, do trivial, e que traz um aprendizado. Beleza, tá, ponto. Se eu consigo fazer isso, e aí? E aí, se a gente consegue olhar para as circunstâncias contraditórias da vida, de um lugar, tá, isso veio para eu aprender, para eu olhar por baixo do véu, continuando a conversa que a gente estava, né, no último episódio, o que que acontece? É, como eu volto para uma normalidade? Como eu volto para a paz? Eu atendo reabilitação. Eu falei aqui dessa terapia e o foco não é falar do meu trabalho, mas eu vou aproveitar uma circunstância que eu percebo e que é muito real com o que a gente tem que conversar hoje. Às vezes a pessoa chega e ela traz um quadro de dor, seja ela física ou emocional, que eu trabalho com ambas, e eu falo, eu passei a perguntar, porque eu percebi isso, sabe? Eu passei a perguntar assim: quanto tempo faz que você não consegue se imaginar sem dor? Gente, é de doer a alma. A maioria das vezes a pessoa olha e fala assim: ah, eu sempre vivi com dor. Eu acho que, eu acho que eu sempre tive dor. A pessoa não consegue encontrar o lugar na memória dela, no emocional dela, aonde aquilo não existiu. É como se uma picada de marimbondo estivesse ali acontecendo toda hora. E às vezes você pode estar vivendo isso na sua vida, em alguma área da sua vida, vivendo circunstâncias que te doem diariamente. Às vezes é um trabalho, às vezes é aquelas amizades ou aquela amizade em particular que só lembra que você existe a hora que precisa de um dinheiro emprestado, precisa de uma carona no carro, precisa que você apague, né? Precisa que você ouça as circunstâncias dela, te use como um cestinho de lixo e ela vai embora bem e você fica ali toda preocupada ainda com a pessoa.
Então, qual picada de marimbondo tá te pegando aí hoje, né? E aí, o problema não é pecar, não é picar, não é pegar você, mas é. Isso está acontecendo toda hora, todo dia? Ou isso é pontual? Porque o pontual a gente consegue depois voltar para o que era antes dele. E aquilo que se torna crônico, né, usando uma linguagem mais aqui da medicina, aquilo que se torna crônico é mais complicado. Eu vou vivendo, sobrevivo hoje, sobrevivo ontem, né? Sobrevivi anteontem. Aí quando chega amanhã, eu já estou esperando a sobrevivência novamente. E desse lugar eu posso me acostumar. 21 dias. 21 dias é o suficiente para a gente se acostumar com um processo desconfortável na vida da gente. Ó, eu vou falar isso de novo, tá? Porque assim, esse é o terceiro episódio. Se você, então tá facinho, né? Você que tá chegando aqui no terceiro episódio e de repente quer saber, ficou curiosa, curioso lá com o que tá no primeiro episódio, no segundo episódio, você vai ver que tem uma conversa aqui que é como um novelo, que vai puxando um fio, vai puxando o outro, e a gente está costurando aqui. Então, o que acontece? Revisite lá, mas tá fácil, né? São só 3 episódios. Por que exatamente no terceiro episódio a gente está tendo essa conversa? Porque 3, 6, 9, 12, 21. Então, vamos lá. 21 dias é uma boa ancoragem para a gente utilizar. Então, vamos para o exercício de hoje? Olha só, exercício de hoje. Verifica, né? Ah, eu quero mudar isso. Ah, eu preciso que tal circunstância pare de ser como é porque me machuca. Ah, eu quero. Não tem nada doendo, mas tem tal coisa que eu faço que eu quero fazer diferente. 21 dias. Calma, respira. Hoje, qual é o exercício? Verificar que marimbondo anda picando você e em que área da vida anda picando você que você não aguenta mais, ou que você já se acostumou com essa picada. Que você já nem, você já até acha, você sente falta, chega a esse ponto. Nossa, hoje eu tô bem. Ai, meu Deus, será que aconteceu, né? Será que vai acontecer alguma coisa pior? A gente já fica até assim, não fica? Então, olhe, porque o primeiro, o segundo e o terceiro dia de mudança são mais complicados. É tipo qualquer coisa, abstinência, né? Vamos falar de parar de comer doce, falar de alguma questão, e também serve aqui nesse episódio. Mas esses primeiros dias de uma busca de parar de estar numa situação de dor, né? De sair de uma situação de dor, esse primeiro dia, eles vão pesar mais. Então, eu decidi que eu não vou mais trabalhar aqui nesse lugar tóxico, complicado, estressante, e eu vou começar a fazer um curso, eu vou começar a estudar, vou montar meu currículo, vou procurar um outro emprego, ok. Então, esse processo de você se posicionar, de você pensar, estabelecer, começar a se posicionar efetivamente. Você viu que você está trabalhando em corpos diferentes, corpo físico, mental, emocional, né? Você está começando a colocar congruência rumo a uma nova rota. E é isso. O convite hoje é pós a picada da vida, pós a adversidade, como eu volto de novo à homeostase, à harmonia, ao ficar bem. E se tem situações que já estão crônicas, é momento de você ficar bem. Então, comece a fazer mudanças boas, porque hoje é o terceiro dia. E talvez seja o terceiro dia da sua nova vida, ou o primeiro dia da sua nova vida.
Mas faz aí e me conta, tá? Quero saber. E se você tá, se esse áudio, olha só que importante, né? Às vezes é um áudio que nem esse que faz você parar e falar assim, cara, nossa, não é que é verdade? Isso aqui não devia estar assim. Então, se para você esse áudio ele trouxe essa reflexão, fez fichas caírem de você olhar e falar assim, verdade, né? Eu posso trabalhar num lugar melhor. Nossa, é verdade, né? Eu tenho fulano, ciclano ali que só me usa para, né? Eu posso sentar e conversar com essa pessoa e falar, olha, eu nunca te falei, mas eu me sinto assim, assim, assim. E sei lá, a gente podia se relacionar de um outro lugar, né? De um jeito diferente, porque eu gosto da nossa amizade, mas eu queria que ela fosse mais assim, assim, assim. Às vezes esse diálogo já resolve, percebe? Às vezes não, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu sou assim, você vai ter que me aceitar assim. E aí você não é obrigado, não é obrigada, né? A vida pode ser leve para todos. E aí, talvez, o convite desse áudio de hoje é você fazer movimentos que te leve para esse pós-picada da vida, tá? É, é isso, e se isso faz sentido, se esse áudio mexeu, cutucou, te fez olhar coisas que você não estava vendo e pensar assim, nossa, é verdade. Então, marca aqui nos comentários, nossa, verdade. Pode ser o nossa VDD, verdade, né? Abreviado, mas marca aqui para eu saber, que daí vai ser o nossa forma de saber que a gente está falando e do que a gente está falando. Mas se esse áudio chegou para ti e te fez refletir, nossa, é verdade, eu acho que eu fui tão picada pela vida, tão picado pela vida, que eu me acostumei e estou aqui esperando a picada da vez. Ai, Jesus, como isso pode mudar? Como eu posso viver a vida sem desafios todo dia, toda hora, todo momento? Sim, eu vou ter desafios, vou ter aprendizados, mas não preciso viver na dopamina, no cortisol, no burnout, no estresse, disso ser toda hora, a todo momento e não ter paz. E não ter paz. Então, que nesse terceiro episódio você encontre a paz depois dos desafios, depois dos aprendizados da vida. Te deixo esse convite, revisite a sua vida, aproveite essa oportunidade linda que a gente tem hoje. Olha esse dia lindo, amanheceu, você abriu os olhos, você está respirando, olha que delícia. Vamos aproveitar isso e vamos botar ponto final em coisa que não tem que ficar picando a gente todo dia. Você picar de marimbondo porque você foi visitar uma cachoeira é uma coisa, não é? Então, se esse áudio te trouxe esse, nossa, é verdade? Deixa aqui nos comentários. Vai lá, faça mudanças lindas na sua vida. Volte para a paz, volte para a leveza pós desafios. Um dia maravilhoso para você. Estou aqui tomando meu café. Espero que você esteja curtindo o seu café aí. E a gente se vê amanhã, hein? Fico aqui, estou te esperando. Beijo!